Efésios, capítulo 6, o verso 4, assim diz o texto sagrado: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vamos orar. Pai, mais uma vez diante de Ti eu coloco a minha vida, suplicando, Pai, que da Tua graça, a atuação do Teu Espírito Santo, e que eu seja tão somente um vaso de barro, um instrumento nas Tuas mãos, para levar, ó Pai, que da Tua igreja, o conhecimento da Tua verdade, da Tua palavra, do que o Senhor tem revelado a nós, dos Teus propósitos, ó Pai querido, para as nossas famílias, hoje especificamente para os pais. Que Tu possas, ó Pai querido, tocar nos corações, mudar comportamentos, e que venhamos nos ajustar de acordo com o Seu ensinamento. Usa-me para instruir a Tua igreja. Eu suplico ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Por assentar, irmãos. Esse texto que nós lemos, Efésios capítulo 6, o verso 4, ele faz parte de um contexto onde Paulo, ele vem abordando temas voltados para as famílias. Ele inicia no capítulo 5, o verso 22, e ele culmina aqui nos temas voltados para famílias, no capítulo 6, o verso 4. Então, do capítulo 5, do 22 ao 24, ele falou dos deveres das esposas. Capítulo 5, do 25 ao 33, ele falou dos deveres dos maridos. No capítulo 6, do verso 1 até o verso 3, ele falou dos deveres dos filhos. E hoje nós vamos tratar, aqui no capítulo 6, o verso 4, dos deveres dos pais. Algo interessante que nós podemos perceber aqui em Paulo, ele fazer esta divisão, assuntos por temas, é que ele mostra que cada indivíduo dentro do lar deve ter o seu comportamento diferenciado. Primeiro ele fala dos deveres dos maridos, e agora ele vai falar para essa mesma pessoa, mas agora na qualidade de pai, mostrando que a maneira como nós devemos tratar as nossas esposas não é da mesma forma que nós devemos tratar os nossos filhos. Da mesma forma, ele falou para as esposas, e agora ele está falando para os pais. Nós temos que entender isso dentro do lar, a maneira como cada um deve se comportar, e a maneira que cada um deve ser tratado. Cada um tem uma posição, e cada um tem os seus deveres dentro do lar. Paulo, ele entendia que a família toda estava na igreja, visto que ele se direciona a cada um em particular. Paulo, ele intencionava que essa carta, ela fosse lida, quando então ela fosse ali recebida pelos efésios, e ele se direciona a cada um: vós pais, vós maridos, vós esposas, vós filhos, entendendo então que a família toda estaria dentro da igreja. Esse é o nosso desejo, que toda a nossa família possa estar dentro da casa do Senhor, e que nós possamos ver todos em comunhão, no mesmo local, buscando ao Senhor. Maridos, esposas, filhos e os pais, todos congregando, unidos, buscando ao Senhor. Oremos pela conversão daqueles que ainda não conhecem a Cristo, e que pela graça de Deus possamos ter a alegria de vê-los aqui juntos na presença do Senhor. Então aqui no verso 4, Paulo, ele começa a sua exortação aos pais, dizendo: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Paulo então ele exorta aqui aos pais de uma forma direta, para que eles não venham provocar a ira
nos filhos. Essa ira poderia ser provocada quando os pais, porventura, viessem disciplinar os filhos de uma forma descontrolada, viesse discipliná-los de uma forma severa, viesse disciplinar o filho sem que houvesse uma certa moderação, sem que tivesse um bom senso, uma disciplina que não fosse moderada. Então, de uma certa forma, ao invés de trazer uma correção, poderia suscitar a ira nos filhos. Paulo, então, ele não está condenando a disciplina, mas sim o modo pelo qual os pais devem disciplinar os seus filhos. Na passagem paralela, no qual nós encontramos em Colossenses, no capítulo 3, o verso 21, onde Paulo ele trata do mesmo assunto, ele mostra o que poderia suscitar então a ira nos filhos. Colossenses 3, o verso 21 diz: vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, fazer com que ele se irrite, fazer com que ele se desanime, fazer com que ele não continue firme nos seus propósitos, isso pode então causar a ira nos filhos, o aborrecimento. Calvino, ele diz: o tratamento bondoso e liberal conserva a reverência dos filhos para com seus pais e aumenta a prontidão e a alegria de sua obediência, enquanto que uma severidade austera e inclemente suscita a sua obstinação e destrói o seu senso de deveres. Essa disciplina severa, sem moderação, sem o bom senso, é uma disciplina que o faz em momentos onde a emoção ela ultrapassa a questão da razão. Isso pode suscitar a ira nos filhos. Tiago, capítulo 1, verso 20 diz: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. É importante que ocorra a disciplina, mas que não faça de uma forma indiscriminada, de uma forma severa, de uma forma onde ocorre sem o bom senso, sem a moderação, mas que o faça de uma forma bondosa, de uma forma que não suscite a ira nos filhos. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina. Ao contrário, ao invés de discipliná-lo de uma forma indiscriminada, severa, sem o bom senso, ao invés disso, Paulo então ele exorta aos pais para que venha criar os filhos na doutrina. O verbo criar aqui significa literalmente nutrir ou alimentar. Essa doutrina no qual Paulo ele está exortando aos pais que venha dar aos seus filhos, ela vem a ser a instrução verbal. E essa instrução verbal, no qual cabe aos pais, ela não deve ser delegada a terceiros. Eu quero repetir, eu gostaria que você gravasse isso no seu coração e entendesse essa verdade bíblica. A doutrina é a instrução verbal no qual os pais ele devem então investir nos filhos. E essa instrução verbal no qual você nutre, você alimenta os seus filhos, você não deve delegar a terceiros, cabe aos pais. A educação é responsabilidade dos pais e não deve ser delegada a terceiros. Não podemos deixar que a internet venha educar os nossos filhos.
Não podemos deixar que a televisão venha educar os nossos filhos. Não podemos deixar que os tios venham educar os nossos filhos. Veja bem, a responsabilidade de educar os filhos na doutrina, na instrução da palavra de Deus, cabe aos pais e não aos professores da escola bíblica dominical. Veja bem, os seus filhos estão contigo 7 dias durante a semana. Eles passam aqui na igreja, na escola dominical, durante 1 hora e meia, diante de um professor. Essa instrução não é responsabilidade do professor da escola dominical. Ele pode somar, ele pode adicionar, ele pode trazer um conteúdo a mais, mas não é tão somente dele a responsabilidade de instruir os filhos. O crescimento espiritual, a doutrina, as verdades bíblicas, a revelação de Deus, o conhecimento de Deus e levar os filhos à espiritualidade, cabe aos pais. São os pais que devem educar os filhos para que eles conheçam a Deus, para que eles temam a Deus, para que eles venham viver um cristianismo saudável e autêntico. É responsabilidade dos pais. Algo que nós temos falado constantemente sobre a necessidade do culto doméstico, sobre a necessidade de acompanhá-los nas suas necessidades que porventura possam necessitar e investir então na instrução. Paulo aqui exorta: pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os. Criar aqui, nutrir ou alimentá-lo. Essa instrução verbal vem nutri-los na doutrina. É uma responsabilidade dos pais. Deuteronômios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 9, diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta, e em os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que manda leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Nós vemos aqui Moisés, ele exortando então o povo de Israel a que ensinasse, a que doutrinasse aos filhos. Responsabilidade dos pais em educar os filhos a conhecerem a Deus, andando, caminhando, levantando, deitando, ou seja, no seu dia a dia, em toda e qualquer oportunidade que você tenha, que você possa estar instruindo espiritualmente na doutrina, na verdade, os teus filhos. Não podemos deixar isso a cargo dos professores de escola dominical, mas é uma responsabilidade dos pais, a todo e qualquer momento, oportunidade que tenha, poder doutrinar os filhos. Gostaria de chamar a atenção agora às mães, para que pudessem ver a instrução, a exortação de Paulo, quanto à responsabilidade delas de instruir os seus filhos. Vamos abrir as Bíblias? Por favor, abra aqui as suas Bíblias, em 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 12,
Vamos ler aqui do verso 12 ao verso 15. Eu gostaria que você acompanhasse o que eu vou propor aqui, com as suas Bíblias abertas. 1 Timóteo 2, do 12 ao 15. Paulo então ele diz: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. A pergunta que nós devemos fazer aqui é esse texto, está no verso 15, onde Paulo ele diz: salvar-se-á, porém. A que se refere que as mulheres elas iriam ser salvas? Veja bem, não pode ser do perdão dos seus pecados, não pode ser da remissão dos seus pecados, não pode ser da reconciliação com Deus. Ele não está falando aqui da salvação enquanto perdão, enquanto reconciliação, enquanto remissão dos pecados, visto que isso só ocorre através do sacrifício de Jesus Cristo, onde Ele morreu então pelos nossos pecados. A que se refere então essa salvação que Paulo ele menciona aqui no verso 15? Vamos entender melhor esse verso 15. Quando Paulo ele fala aqui, dando à luz filhos, o sentido aqui é pelo exercício da sua maternidade. Então, Paulo ele inicia no verso 12, dizendo, ele dá aqui uma ordem às mulheres: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Essa é uma ordem que Paulo ele dá. Agora entenda, para corroborar a sua ordem, para que a sua ordem ela tenha base, ele então usa de argumentos bíblicos, mostrando que a sua ordem não é algo cultural, mas é uma ordem universal e diz respeito a todas as pessoas, todas as mulheres. Então não é algo cultural, porque ele então corrobora a sua ordem com o Velho Testamento, com argumentos bíblicos. Ele diz, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aí no verso 15 ele diz, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Então, como nós falamos, dando à luz filhos, o sentido é pelo exercício da maternidade. Esse verso 15, perceba que ele diz, salvar-se-á, porém, ou seja, o verso 15 está ligado ao que ele acabou de falar, do verso 12 ao verso 14, salvar-se-á, porém. Então, essa salvação, no qual Paulo ele está dizendo, não é a remissão dos pecados, mas se refere ao contexto anterior, quando ele fala sobre o efeito da queda sobre a mulher, no qual foi proibido ela de ensinar. O efeito da queda levou a mulher a ser proibida de ensinar. E ele então começa o verso 15 dizendo, salvar-se-á, porém. Ou seja, a salvação a que Paulo se refere não é a remissão dos pecados, mas sim a salvação do efeito da queda que resultou a proibição dela poder ensinar. Então, ela não vai poder exercer autoridade ou ensinar ao marido. Ela tem que permanecer em silêncio, mas ela vai ser salva desse efeito da queda sobre ela, tendo então a oportunidade de exercer a sua maternidade através dos filhos, no qual ela pode ensinar.
mostrando então o seu exemplo de vida e levando os seus filhos à fé, ao amor e à santificação. Esse é o dever das mulheres: salvar-se-á do efeito da queda, no qual lhe foi proibido estar ensinando. Salvar-se-á então, tendo agora a oportunidade de ensinar os seus filhos. As mães, ela tem a responsabilidade de educar os seus filhos, levando eles a ter o mesmo comportamento que elas, uma vida moderada, e fazendo com que os filhos venham crescer na fé, no amor e na santificação. Essa é a responsabilidade, o privilégio, a incumbência, é a ordem que Deus então dá às mães de levar o crescimento espiritual aos seus filhos. Verso 15, 1 Timóteo 2, verso 15: salvar-se-á, porém, exercendo aqui a sua maternidade, ou seja, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. As mulheres então, as mães, têm esse privilégio de poder educar, investir, ensinar, levar os filhos ao crescimento espiritual. Foi o que ocorreu com o próprio Timóteo. Provavelmente o pai de Timóteo não era uma pessoa convertida, mas ele foi levado à fé através da instrução, da doutrina dada pela sua mãe e pela sua avó. 2 Timóteo capítulo 1, verso 5 diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Voltando aqui para Efésios capítulo 6, o verso 4, Paulo então exorta aos pais para que não provoque a ira aos filhos, mas pelo contrário, que venha nutri-lo, alimentá-lo através da instrução verbal, através então da doutrina. Essa é uma responsabilidade dada aos pais: investir no crescimento, na doutrina, investir então na espiritualidade de vossos filhos. E repito, esta responsabilidade você não deve delegar a terceiros, é sua responsabilidade. Continuando, na doutrina e admoestação. Admoestação significa treinamento por disciplina e até mesmo com castigo ou uso da varas. Um texto que fala sobre disciplina, nós encontramos em Hebreus capítulo 12, do verso 5 e o verso 11. Esse texto é usado tanto em relação aos pais terrestres, como também ao Pai celestial. Vejamos Hebreus 12, do 5 ao 11. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. O interessante ao nós vermos aqui esse texto é a maneira pela qual os filhos recebem a disciplina e também o resultado que ela produz. Olha aqui o verso 11: e na verdade
toda correção no presente não parece ser de gozo. É assim que, porventura, os filhos possam receber a disciplina, não terem uma satisfação, não acharem que seja proveitosa, podem até ficarem tristes, mas o resultado ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. A disciplina, até mesmo o uso da vara, é algo bíblico, instrução divina, no qual deve ser aplicada aos filhos, e essa disciplina cabe aos pais. Da mesma forma como a instrução verbal é responsabilidade dos pais, a disciplina também cabe aos pais, e ela não deve ser delegada a outro. E caso os pais não disciplinem os seus filhos, a sociedade o fará. O governo, através da polícia, o fará. É uma responsabilidade que cabe aos pais, para privá-los que o outro então o faça. 1 Coríntios capítulo 11, verso 32 diz: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O Senhor então nos corrige, Ele então nos repreende, para que nós não sejamos condenados pelo mundo. A disciplina, antes de ser uma malvadeza contra a criança, é uma demonstração da bondade divina, é uma demonstração do amor dos pais para com os filhos, é uma demonstração do seu cuidado e da necessidade da ordem que deve ser estabelecida dentro dos lares, a questão do respeito, da obediência, do reconhecimento da autoridade sobre. A disciplina é algo que deve ser aplicada para manter a ordem, é uma manifestação da bondade divina. Provérbios, capítulo 13, o verso 24 diz: o que não faz uso da vara, odeia o seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. Provérbios, capítulo 22, o verso 15: a astutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Provérbios 29, verso 15: a vara e a repreensão são sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Paulo então ele exorta aos pais para que não irriteiem os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação. Nós sabemos que pode ocorrer certo exagero na disciplina, assim ela deve ser feita de tal forma que não venha suscitar a ira, o aborrecimento dos filhos. Tem que haver disciplina quando houver a necessidade, mas que o faça com bom senso, que o faça não suscitando a ira aos vossos filhos. Martin Lloyd Jones, ele diz: o oposto da disciplina errada não é a ausência de disciplina, mas sim a disciplina certa, a disciplina verdadeira. Ele também diz: o oposto de nenhuma disciplina não é a crueldade, mas sim a disciplina equilibrada, a disciplina controlada. Então, que possamos, em momento oportuno e necessário, fazer uso da disciplina como uma demonstração de amor, da bondade, da correção e da ordem. Isso cabe aos pais. Paulo então, ele continua aqui: e a admoestação do Senhor. Quando Paulo ele termina aqui mostrando que essa admoestação ela deve ser do Senhor, ele nos leva a entender
que por trás dos pais que ensinam a disciplina, há o próprio Senhor. Quando os pais estão disciplinando os seus filhos, eles devem fazer isso no Senhor, visto que Deus, Ele é o mestre e o supremo administrador da disciplina. Portanto, toda a educação, toda a disciplina que nós estivermos dando aos nossos filhos, nós temos que fazê-la no Senhor. Deve ser uma disciplina que tenha o aval de Deus, onde tem o selo da aprovação de Deus, onde quando você estiver disciplinando o seu filho, é como que Deus está corroborando com o que você está fazendo. Não deve ser algo emocional, com ira, com raiva, mas deve ser uma manifestação da bondade de Deus. E na sua disciplina, Deus ele deve estar dando o selo da sua aprovação. A preocupação dos pais ao estarem disciplinando os seus filhos não é tão somente que os filhos venham obedecê-lo, mas sim que também venham conhecer a Deus e obedecer ao Senhor. A disciplina deve ser feita de tal forma que a sua autoridade seja demonstrada, mas acima de tudo, que através da sua disciplina, os seus filhos venham conhecer a Deus, venham temer a Deus e venham obedecer a Deus. Por isso que Paulo lhe diz, é a admoestação do Senhor. É algo que tem que ser feito com o selo da aprovação de Deus. Provérbios, capítulo 23, do verso 13 ao 14 diz: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara, e livrarás a tua alma do inferno. Provérbios 22, verso 6. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Essa é a exortação que Paulo então dá aos pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, não venha discipliná-lo sem usar do bom senso e da moderação, mas pelo contrário, venha alimentá-lo, venha criá-lo na doutrina, que a sua educação verbal leve eles a conhecerem a Deus, a sua instrução em todo momento oportuno. E se houver necessidade, faça uso da admoestação, da vara, mas que seja com o aval de Deus, visto que tem que ser no Senhor. Para concluirmos, quero fazer uma citação de William Hendrickson, no qual ele diz: nem o Estado, nem a sociedade em geral, e nem mesmo a igreja, é primariamente responsável por educar a juventude, ainda que todas essas entidades tenham vital interesse na questão, e também boa medida de responsabilidade a respeito do assunto. Não é a responsabilidade dos avós, dos tios, dos pais, da televisão, da internet, dos professores da escola dominical, a educação dos seus filhos, mas essa cabe tão somente aos pais. E ao meu ver, a nossa autoridade para educar os nossos filhos vem, acima de tudo, pelo nosso exemplo. Mateus capítulo 7, verso 28 e verso 29 diz: e aconteceu que, concluído Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. O exemplo levou a Jesus ter autoridade ao fazer o seu discurso no Sermão do Monte. O nosso exemplo, acima de tudo, nos dará autoridade. Que Deus nos ajude. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo,
Eu suplico, ó Pai querido, que Tu venha dar graça aos pais, essa graça, Pai querido, que vem do alto, que derramada nos nossos corações pelo Teu Espírito Santo, transforma as nossas vidas e nos ajuda, Pai querido, a sermos pais melhores, pais, ó Pai querido, segundo o Teu coração, que tenha, Pai querido, na Tua palavra a instrução para as nossas atitudes. Pai, em nome de Jesus, levante aqui, ó Pai, os pais responsáveis para educar os filhos, para levar os filhos, ó Pai, que dá o crescimento, que os pais façam isso, que os pais ajudem no crescimento espiritual dos filhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, que eles também, ao disciplinário, faça com moderação, pois deve ser uma disciplina no Senhor. Ajude para que nós não venhamos causar ira, irritar os nossos filhos, mas sim, ó Pai querido, cumprir o nosso dever de pai à luz da Tua palavra. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém.